8 meses depois do recebimento da denúncia da suposta tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes determinou que não cabem mais recursos e mandou Jair Bolsonaro começar a cumprir a pena de 27 anos de prisão em regime fechado na sede da Polícia Federal em Brasília. Os outros integrantes do chamado Grupo Crucial também tiveram as prisões decretadas. Com o fim dos prazos para as defesas apresentarem os últimos recursos, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que os 7 réus condenados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, comecem imediatamente a cumprir as suas penas. Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Garnier e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres já estão sob custódia das autoridades. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes acionou a Câmara dos Deputados para oficializar a cassação do mandato de Alexandre Ramagem. A Polícia Federal já se prepara para pedir a extradição do ex-chefe da ABIN, que está nos Estados Unidos. Nós começamos esta manhã com Guta Pini e com Berenice Leite, comigo no nosso telão, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, às 7h01. Bom dia, Berenice. Bom dia, Guta. Começo por você, Guta Pini. A prisão desses ex-ministros e generais em quartéis pode ser interpretada como uma prisão especial e gerar, de repente, uma crítica de tratamento privilegiado se comparada, por exemplo, à de Bolsonaro, lá na sede da PF? Bem-vinda. Obrigada, Dani. Bom dia para você, Berenice, para toda a nossa audiência. Dani, essa é uma discussão que, enfim, ela acaba também tendo um lugar muito limitado dentro de todo esse absurdo que nós estamos vivendo. Existe uma discussão sobre se os militares, onde que eles vão cumprir essa pena por conta de estarem na reserva ou não. Os que estão na reserva não teriam direito a estar nessa prisão especial militar, mas esses militares que estão lá eram da reserva, então por que o Bolsonaro não está lá também? Agora, o fato é que tudo isso é muito injusto. Nós não deveríamos estar debruçados sobre esse assunto. Essa prisão é ilegal, é arbitrária, em especial ainda quando a gente trata do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que foi decidido pelo ministro Alexandre de Moraes e depois confirmado por unanimidade pela turma de que já houve o trânsito em julgado da decisão e que não cabem mais recursos. Essa decisão é mais um abuso de poder do ministro Alexandre de Moraes e da primeira turma. O trânsito em julgado significa que não existem mais recursos, mas isso não é determinado pela decisão de um juiz. Não é um juiz que diz quando cabe ou não cabe mais recurso. Quem diz isso é a lei. E o ministro Alexandre de Moraes se antecipou ao que diz a lei. Ainda cabem embargos infringentes. Isso é um recurso. Então, como que ele coloca na decisão, como que ele certifica que agora não podem mais ser opostos nenhum tipo de recurso? Isso é um completo arbítrio. Nós não podemos deixar isso barato e abafar essa discussão de forma alguma. Isso precisa ser levado adiante. Precisa haver o plenário do Supremo precisa ser chamado a se manifestar. Como essa foi uma decisão do ministro da Suprema Corte e também agora confirmada pelos outros ministros da turma, caberia um habeas corpus para o plenário, para daí fazer essa discussão. Houve ou não houve trânsito em julgado? E isso está errado. Inclusive, poderiam ter entrado com habeas corpus lá na época da prisão preventiva ainda, que daí teria sido julgado ali pelo plenário, porque foi uma decisão do ministro. Enfim, Dani, tudo muito absurdo. Nosso debate vai longe hoje, Guta Pini. Berenice Leite se junta a nós aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Muito bom dia para você. Berenice, a pergunta ainda não respondida até o momento, que foi feita nas últimas horas, é se a prisão de Bolsonaro na superintendência da PF em Brasília é factível operacionalmente ou se a defesa vai buscar transferi-lo ainda para a prisão domiciliar por questões de saúde e de segurança. Traga para nós a sua apuração. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta, e a toda a nossa audiência. Olha, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dia antes da transferência dele, da conversão, melhor dizendo, da prisão domiciliar para a prisão preventiva, eles já haviam protocolado na sexta-feira um pedido de manutenção nessa prisão domiciliar
para o caso de cumprimento da pena. E esse pedido, obviamente, com muita rapidez, logo foi respondido já no sábado com a conversão da prisão temporária, aliás, a prisão preventiva. E aí, a defesa agora, pelo menos por enquanto, não vai recorrer. Essa é a informação que eu tenho. Porque eles já tiveram uma negativa há menos de uma semana, há cerca de 4 dias. E lá eles colocaram todas essas questões, alegaram inclusive que fosse uma prisão humanitária, né? Uma questão de humanidade mesmo, dadas as condições de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem diagnóstico de câncer de pele, está fazendo tratamento de um câncer, os soluços intermináveis causados pela facada em 2018, já passou por várias cirurgias, quase 10 cirurgias nesse período. E tem os soluços que podem ser broncoaspirados, né? O líquido do vômito pode ir parar nos pulmões, causando ali um mal súbito. Pelo menos essa é a informação que o próprio Carlos Bolsonaro, filho dele, trouxe ainda na terça-feira, ontem, depois de visitar o pai por cerca de 30 minutos. Então, a defesa decidiu não recorrer na sexta-feira, não apresentar mais embargos, e ontem nós vimos na prática que os generais, o Augusto Heleno, e salvo me engano também o ex-ministro da Defesa que está preso com ele lá no comando do Planalto, eles utilizaram do recurso do embargo declaratório ainda, mas a resposta foi aquela que já esperava e, como eu disse, sempre muito rápida, né? Que eles estariam só tentando protelar de alguma forma o cumprimento da sentença. E, nesse momento, a defesa ainda não tentou, mais uma vez, a conversão de prisão domiciliar. E agora eu quero trazer um bastidor rápido aqui, sem querer me alongar, porque ontem, logo depois dessa prisão, dos generais, inclusive, eu conversei com o ex-vice-presidente, né, o general Hamilton Mourão, que agora é senador da República. Encontrei com ele lá nos corredores e perguntei a ele sobre a prisão do general Augusto Heleno, dadas as condições, a idade avançada, as condições de saúde dele, que me parece que também não são nada boas. Conversei com algumas pessoas próximas que disseram que ele também está com a saúde bastante agravada. E o que o ex-vice-presidente, o Hamilton Mourão, disse foi: já estava previsto. Né? E aí fui mais além, perguntei sobre, mas e as questões de saúde dele, ele já está com a idade avançada, e ele falou, pois é, né, podia ser uma prisão domiciliar. Então, assim, me espantou bastante essa questão dele não ter nem sequer contestado a irregularidade, as arbitrariedades que envolvem esse processo. Então, parece que lá no Senado existe até uma ala que se diz conservadora e que está normalizando tudo isso, né? Por fim, ele falou que a solução é a anistia porque é um julgamento político. E é isso que agora a gente espera, né? Que pelo menos essas pessoas que foram eleitas para representar o povo, não normalizem esse tipo de situação, Daniel, e trabalhem para aprovar a anistia. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes também contigo, Berenice Leite, a respeito inclusive das falas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se manifestaram ontem cedo, logo pela manhã, falando com a imprensa, com os jornalistas, logo após visitar o pai na superintendência da Polícia Federal em Brasília. A gente vai trazer a repercussão disso tudo também. Mas agora, Guta Pini de volta comigo aqui no telão. Guta, os juristas têm chamado esse cumprimento da pena de Jair Bolsonaro na sede da PF em Brasília de jurisprudência Lula. Eles estão fazendo uma referência ao fato de Lula ter cumprido aqueles 580 dias na carceragem da PF lá em Curitiba. E você, como avalia? Eu avalio que o ex-presidente não deveria estar preso. Tenha jurisprudência ou não, dentro da PF, prisão, qualquer coisa, prisão militar, o ex-presidente Jair Bolsonaro não deveria estar preso. Essa discussão de se existe precedente para isso ou não é algo que a gente precisa olhar com muita cautela, porque o fato é uma prisão ilegal, arbitrária, inclusive agora fora totalmente de tempo. O presidente Jair Bolsonaro foi preso lá na sede da Polícia Federal, na superintendência, por conta de uma prisão preventiva e não para cumprimento de pena. Isso parece que foi, no fim das contas, uma grande estratégia para já deixar o presidente na cadeia. Do mesmo jeito que eles fizeram lá atrás, quando decretaram a prisão domiciliar do presidente dentro daquele inquérito do Eduardo Bolsonaro,
quando não tinha nada a ver com o ex-presidente, ele nem foi denunciado, e ainda assim mantiveram a prisão do ex-presidente. E não tinha nada a ver com golpe, mas deixaram ele lá preso. E a mesma coisa acontece agora. Decretaram uma prisão preventiva que no mesmo dia já ficou justificado o motivo pelo qual Jair Bolsonaro usou a solda ali na tornozeleira, inclusive com um relatório médico falando da confusão mental causada por conta dos medicamentos misturados, ou seja, já estava ali muito esclarecido que não tinha nenhum tipo de tentativa de fuga, a prisão preventiva não se justificava. Mas o que eles fizeram? Mantiveram Bolsonaro preso para vir com essa história agora mal contada de trânsito em julgado e dar o início da pena. Porque essa decisão, imagine, se ele estivesse em casa ainda, transferi-lo para a Polícia Federal, dentro desse contexto de trânsito em julgado inexistente, a repercussão teria sido muito maior, mas ele já estava lá. É como se o status quo não tivesse sido alterado. Então, Dani, o fato é esse. Ele não deveria estar preso em sede de Polícia Federal, nem em prisão especial dos militares, porque não existe um crime cometido aí. Quando a gente traz a questão do Lula, a gente precisa ter muita cautela com isso, porque qualquer precedente em relação ao Lula é porque ele cometeu crime. Ele foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e o processo do Lula começou na primeira instância. Começou lá com o juiz Sérgio Moro, na vara de Curitiba. E depois o processo foi subindo, foi para o TRF4 e lá também o Lula foi condenado pelos desembargadores, recorreu ao STJ e isso só foi alterado, a condenação só foi alterada lá no STF, quando veio toda aquela historinha mal contada também do CEP, que foi julgado no lugar errado, e depois a suspeição do juiz Sérgio Moro. O que é tudo uma grande mentira, porque a decisão do juiz Sérgio Moro foi confirmada por todas as outras instâncias. Então, todas as outras instâncias eram suspeitas. Então, esse é o fato, Dani. Nenhum precedente pode ser criado em cima de um crime cometido pelo Lula. Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado injustamente dentro de um processo em que você não encontra fatos criminosos para serem julgados. É disso que se trata.